E aí, amigos e amigas, estamos aqui agora para começar um dos conteúdos mais importantes que nós temos para o vestibular, e esse conteúdo é eletroquímica. Isso aí, amiga, eu vou lhe dizer, viu? Cai muito. E como aqui não tem enrolação, seja bem-vindo e vamos direto ao ponto. Só vou lhe dizer uma coisa antes. Isso aqui você só aprende quando você pega a sequência, viu? Vamos no passo a passo para você poder pegar a manha, porque tudo vem numa sequência. O entendimento ele vem sequenciado. Se quiser só decorar, tudo bem, só veja o final da aula. Mas se quiser entender, você assiste o começo, o meio e o fim. Então, eletroquímica é a parte da química que estuda a conversão de energia química em energia elétrica. A energia armazenada nas ligações químicas vão ser convertidas em energia elétrica. E aí nós temos que uma reação, quando ela dá origem a uma corrente elétrica, nós chamaremos isso de pilhas, também de bateria, que é uma associação de pilhas. E a volta, que é o que a gente vai forçar, isso a gente vai chamar de eletrólise. A ida é um processo espontâneo, um processo que acontece naturalmente. E a volta é um processo forçado. Só que a gente vai estudar um de cada vez. Mas antes de estudar eletroquímica, eu aconselho você a dar uma olhadinha na aula de reações de oxirredução. Porque se você não estiver muito bem preparado com oxirredução, é complicado de você compreender o estudo da eletroquímica. Para aqueles que estiverem ligados, eu vou fazer uma breve revisão, para poder o cara ficar ligado. Para aqueles que estiverem desligados, desliga esse vídeo agora, dê um pause, vá lá assistir reações de oxirredução, depois você volta, para poder ficar tranquilo, para poder pegar a manha, tá certo? Fechou? Então, muito bem. Então, você chega aqui, ó, que não pode apertar a mão, porque estamos num momento de pandemia. Então, valeu, vamos nessa. O que são reações de oxirredução? São aquelas reações que existem transferência de elétrons. Transferência de elétrons. Alguém ganha elétron, alguém perde. Como assim, amigo? Bom, vocês devem estar lembrados que existe um termo chamado de oxidação, que é quando um elemento ele perde elétrons, aumentando o seu NOx. Então é importante o cara ter esse conhecimento. Como eu disse, aqui é uma breve revisão. Por exemplo, se eu tenho aqui o Zn produzindo Zn2+, significa dizer que ele perdeu 2 elétrons. Era Zn, virou Zn2+. Então ele perdeu 2 elétrons, ele oxidou. Aí você diz, rapaz, eu posso olhar também como? Pelo NOx. O NOx do Zn é zero. Toda substância simples, na sua forma mais estável, tem o NOx igual a zero. Zinco metálico é zero. E está passando para zinco mais 2. De 0 para mais 2, está aumentando o NOx. Então, quando se aumenta o NOx, também é oxidação. Então, para você saber se uma reação é de oxidação ou de redução, você tem que olhar basicamente duas coisas. Ou ler a reação, Zn produz N2+, liberando 2 elétrons, ou seja, perdeu 2 elétrons. Ou então, Zn tem NOx zero, Zn2+ tem NOx mais 2, então o NOx está aumentando. Então, as duas maneiras é para dizer que é oxidação. Mesma coisa quando você pega isso aqui, ó, cobre, dando cobre mais elétron. O cobre produziu o seu cátion, Cu+, e perdeu um elétron. Ou então, o NOx era zero, passou para mais 1. Então também é oxidação. A redução é o oposto, é o ganho. O NOx vai diminuir. Então quando você chega para mim e diz assim, ó, por exemplo, o CO2+ ganhou 2 elétrons. CO2++ quer dizer que ele recebeu 2 elétrons, formando Cu. Então eu já percebi pela interpretação. Ou então vou pelo NOx. O NOx do cobre é zero. Então ele sai aqui de mais 2 para zero. NOx de 2 para zero significa dizer que é redução. Ou então, se eu tiver aqui ó, o IOAl3+, que é o io alumínio, recebe 3 elétrons, produzindo Al, o metal alumínio. Então ele recebe 3 elétrons. Ou então pelo NOx. O NOx do alumínio é zero. De 3 para zero, diminui. Então quer dizer que quando você vai observar assim, ó, você pode até pegar pela palavra, pelo som. Aumentou, oxidou, aumentou, ou oxidou, ou reduziu, diminuiu, oxidou, aumentou, reduziu, diminuiu, e aí o cara vai pegando a manha também, tá certo? Se liga aí. Agora, existe também o agente oxidante, que é aquela substância que tem um elemento que foi reduzido. E o agente redutor é aquela que contém a que foi oxidado.
Fica meio estranho para quem não tiver lembrado. Aí você diz, como é que é isso? Bom, primeiro você tem que saber que se tem redução, também tem oxidação. Não pode haver um sem o outro. Isso, eu vou botar um resuminho para você para explicar essa coisa do oxidante e do redutor. Você sempre vai ter uma espécie que se oxida, uma espécie que se reduz. Como você viu, quem oxida é quem perde elétron. É quem vai aumentar o NOx. Logo, ele vai ser o agente redutor. Por quê? Porque se ele está oxidando, ele está obrigando o outro a reduzir. Se ele oxida, é porque o outro reduz. Então ele vai agir de forma que o outro reduza. Por isso que ele é chamado de agente redutor. E depois ele dá um exemplo. Quem ganha elétrons é quem reduz. É quem diminui o NOx. Ou seja, é o agente oxidante. Então quem reduz, ganha. Reganha, reganhou, oxideu, perdeu, reganhou. Aí você diz, tá certo. O que é que isso quer dizer então, amigo? Quer dizer o seguinte, que quando você tem uma reação, você pode ter, por exemplo, zinco mais CO2+, dando Zn2+, mais Cu. O que é que isso quer dizer? Compare os NOx. Veja que aqui o NOx do zinco é 0 e o do cobre também é 0. Aí o que foi que aconteceu com o zinco? Ele sai de 0 para 2. O NOx aumenta, então ele oxida. Então se diz, aumentou o NOx, então ele vai sofrer oxidação. Então o zinco é o agente redutor. Se o zinco está oxidando, ele é o agente redutor. Rapaz, a mesma coisa com o cobre, mesma coisa. Se você olhar o cobre, saiu de 2 para 0, então diminuiu. Se diminui o NOx, é porque ele sofreu redução. Aí o Cu2+, é o agente oxidante. Rapaz, agora eu já sei tudo sobre ele. Tudo, só baseado nisso. Por isso que isso aqui é um breve resumo. Só que lá na aula, se você não tiver lembrado, tem vários exemplos sobre vários casos, várias coisas, para você ficar ligado. Então, qual é o conselho aqui, amigo do amigo? Vai assistir a aula, se não tiver lembrado. Se essa revisãozinha, essa breve revisão foi suficiente, vamos seguindo. Se não, pare agora, assista lá e volte para a gente poder continuar o estudo das pilhas. Bom, então você voltou, então estamos aqui agora para ver o estudo das pilhas. Se você está aqui ainda, é porque você já se sentiu satisfeito com a breve revisão. Se você não está mais aqui, é porque você não está nem ouvindo falar, então deixa para lá. Então vamos nessa. Então o que é que nós temos aqui, amigo? Nós temos o seguinte, tudo começou, na verdade, essa história de pilha, de não sei o quê, com um carinha, um médico chamado Luigi Galvani, que é esse cara aqui, ó. Há muito tempo atrás, no ano de 1791, Luigi Galvani, ele fazendo um experimento, ele percebeu que dois metais diferentes, quando entravam em contato com as coxas de uma rã dissecada, ele percebeu que os músculos dessa rã sofriam contrações. Ele tinha algo parecido com isso aqui, assim, ó. Ele fazia um trabalho bacana e ele percebia que ela sofria contrações. E aí, ele comparou esse músculo a um pequeno jarro de Leyden, ou Leyden, o pessoal quiser chamar, que é um jarro que você estuda em física, cheio de eletricidade. Aí você fala, o que é que isso quer dizer? Ele quer dizer que a coxa da rã e os músculos tinham eletricidade, o que ele chamou de eletricidade animal. Então ele percebia que o próprio corpo da rã já tinha capacidade suficiente para produzir eletricidade. Só que ele fez esses experimentos e ele achava o seguinte, que isso podia acontecer em qualquer lugar. Tanto é que ele pegou aqui, fez um experimento, onde ele tinha aqui o jarro, beleza, e aqui, ó, as coxas da rã aqui, ó, as coxinhas da rã. E aí ele achava que a eletricidade ela estava dentro do corpo do animal. Benjamin Franklin, algum tempo atrás, achava que raios, na verdade, eram só faíscas. E aí, o Luigi Galvani achava que a eletricidade ela também poderia ser gerada em qualquer meio, independente de qualquer coisa que estava armazenada no corpo. Só que isso foi assim um motivo de controvérsias com um carinha chamado Alessandro Volta, que é esse cara aqui, ó. Era até amigo de Luigi Galvani. Esse cara, na verdade, não tinha muito problema nesse tempo, não. Ele, no ano de 1800, ele começou a discordar da justificativa de Galvani com relação a essa coisa da eletricidade. Ele achava que essa coisa da eletricidade não era bem assim, que a eletricidade animal ela não existia. E aí o que ele fez foi o seguinte, ele criou o que foi chamado mais tarde de pilha voltaica, por causa dele, que, para mostrar que ele não tinha nenhum tipo de ressentimento, também é chamada de pilha galvânica, por causa de Luigi Galvani. O que ele fez foi o seguinte, ele fez algo desse tipo aqui, ó. Luigi Galvani achava que os metais
eles conseguiam conduzir a eletricidade quando entrava em contato com a coxa da rã. Só que ele achava que a coxa, na verdade, ali era só um meio, alguma coisa assim, que não era ela que fazia isso. Que ele até pegou dois metais sem a rã e fez a condução de eletricidade. Na verdade, o que ele fez foi o seguinte: ele pegou condutores que ele chamou de condutores secos, ou de primeira classe, que era um disco de cobre e um disco de zinco. E pegou também o condutor, isso ele chamou de eletrodo. Pegou o condutor úmido, ou de segunda classe, que era um disco de papelão, também de tecido, embebido em solução salgada, que ele chama de salmoura, ou solução ácida. Ele pegou as extremidades da pilha, ele foi colocando isso em pilha, ele foi fazendo isso daqui, ó. Deixa eu lhe mostrar aqui para você poder ficar ligado. É isso aqui, ó. Ele pegou aqui, ó, um disco de cobre, papelão, disco de zinco. Disco de cobre, papelão, disco de zinco. Disco de cobre, e o papelão em água, embebido em água salgada, que seria ali, na verdade, o eletrólito, né? Ou em solução ácida. E aí, amigo, isso aqui, ele fez nessa coisinha aqui assim, ó. Disco de cobre, papelão, disco de zinco, disco de cobre, papelão, disco de zinco. E nos extremos, aqui, ó, ele colocou um condutor, um fio condutor externo, que são esses carinhas aqui, assim, ó. E aqui você vê uma lâmpada. Isso aqui parecia uma célula, por isso se chama de célula galvânica, daí vem os nomes disso tudo, graças a esses caras. E aí, ele conseguiu provar que a eletricidade, ela não era animal, que aquilo ali era meio, não é que fosse uma farsa, mas na verdade era uma justificativa que não era convincente. E ele mostrou que os metais diferentes, entrando em contato através de um meio, eles conseguiam conduzir a eletricidade. E isso aconteceu em 1801, quando ele fez essa demonstração a Napoleão Bonaparte, a quem ele devia fidelidade, ele jurou lealdade. E aí, na Academia de Ciência de Paris, ele mostrou como isso acontecia. Só que tinha um problema. Essa pilha, ela liberava gases tóxicos. E aí, isso era um problema, porque as pessoas acabavam se prejudicando. E aí, o que foi que aconteceu então? Quem foi que modificou essa pilha? Aí, amigo, isso é coisa que a gente vai ver na próxima aula, que chegamos ao final dessa aula, que dura tranquilo. Então perceba, estudar oxirredução, ficar ligado, e tudo começou com a ranzinha lá, dissecada, depois terminou não, deu continuidade com Alessandro Volta, que homenageou o amigo dele, que essas células são chamadas de pilhas voltaicas ou pilha galvânica, graças a esses dois que introduziram esse conhecimento na ciência. Valeu, obrigado, até a próxima, fui!